Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um tema muito interessante da nossa querida doutrina dos Espíritos. E a pergunta que nós queremos deixar para todos vocês e que irá nortear o nosso estudo de hoje é justamente essa: você sabe quem realmente são os seus filhos? Será que você sabe quem são seus filhos? Vejamos então o que a doutrina espírita nos fala a respeito dos nossos filhos, das nossas crianças. E aí nós temos a pergunta, não é? Quem são os nossos filhos? Quem são nossos filhos, afinal? O que eles representam realmente em nossas vidas? E o que nós efetivamente representamos na vida deles, além de simples relacionamento pais e filhos. O que será que eles herdam de nós ao nascer? Não é? Costuma-se dizer que herdou os olhos da mãe, o temperamento do pai, não é? O dom artístico do avô, mas será que é isso mesmo? Não é? Uma coletânea de clichês obsoletos, né? Ou seja, ideias pré-concebidas que de tanto serem repetidas acabam assumindo o status de verdades inquestionáveis, né? Existem por aí a respeito do que herdam de nós os nossos filhos, né? Verdades que nós vamos aceitando, né? Meio desatentos, sem procurar examiná-las em profundidade. Por exemplo, como eu falei anteriormente, né? Por exemplo, a Mônica puxou o jeito enérgico da mãe. O Luiz herdou o talento musical do pai, ou o gosto da tia pelas artes plásticas, ou ainda o temperamento da avó Adelaide. Será que é isso mesmo? Será que os nossos filhos herdam? A realidade, na verdade, não é bem assim. A primeira coisa que devemos desaprender com relação às crianças é que elas herdam características psicológicas de seus pais e parentes. Nós temos que desaprender isso. Nossos filhos não herdam características morais, psicológicas de seus pais e parentes. Inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade, absolutamente não são herdados. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, em suas preferências, em suas inclinações. Inclinações para o bem ou para o mal. Somente as características físicas são geneticamente transmissíveis de pais para filhos, como a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, né? Tendência a esta ou aquela conformação física, etc. Também a predisposição a esta ou aquela enfermidade. Algumas vezes sim, ou a uma saúde mais estável. Traços fisionômicos e coisas dessa ordem. São essas as coisas que os nossos filhos podem herdar de nós. Coisas unicamente físicas, não é? Cada pessoa é única. Então, quanto às outras características que eu falei, né, em relação à personalidade, à moral e tudo mais, não herdam, né? Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais aparentemente pouco dotados intelectualmente podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas podem gerar filhos muito turbulentos e violentos. E vice-versa, né? Às vezes você tem um pai que é muito agressivo, muito violento, muito pavio curto, e os filhos são tranquilos, pacíficos, né? Pais desarmonizados, né, podem produzir efetivamente crianças excelentes, equilibradas, sensatas, cordatas, totalmente diferentes daqueles pais, não é? Que a geraram. E aí nós continuamos. Qualquer um de nós poderá citar
né, se nós pensarmos um pouquinho, qualquer um de nós poderá citar pelo menos uma dúzia de exemplos do nosso conhecimento, né, do nosso relacionamento, que vão justamente testemunhar isso que nós estamos falando agora. Cada criança, cada pessoa, como eu disse, é um ser único, individualizado. É diferente. E embora possam ter duas ou mais características em comum, né, ou até mesmo muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, totalmente individualizado. Então não podemos pensar que os nossos filhos vão herdar as nossas tendências, a nossa maneira de ser, né? Que se você é um casal, o pai e a mãe são pessoas, como eu disse, muito inteligentes ou muito bonitos, né? Que eles irão forçosamente, né, ter filhos bonitos e inteligentes. E pode ter filhos bonitos, isso sim, porque isso é uma característica física, mas a inteligência ninguém garante que será, né? Que será semelhante à dos pais, né? Que o temperamento será igual ao dos pais, porque, como eu falei, os nossos filhos herdam apenas as características físicas. A personalidade não herdam, né? A personalidade é deles, é única. Ele já traz com ele aquela personalidade. E aí vão perguntar assim, mas e no caso dos gêmeos, né? Aqueles gêmeos univitelinos extremamente iguais, né? Gerados a partir do mesmo ovo, que trazem similitude de certos traços físicos, né? Mas diferenças fundamentais de temperamento e caráter. Por que será? Né? Por que será que você tem dois gêmeos absolutamente idênticos fisicamente, mas com personalidades totalmente opostas? Diferenças essas que vão identificá-los com uma precisão, como indivíduos perfeitamente autônomos e únicos, totalmente diferenciados um do outro, né? E são gêmeos univitelinos, gerados a partir do mesmo ovo, extremamente parecidos fisicamente, mas com personalidades completamente diversas. Por que isso? A resposta é muito simples. Porque nossos filhos são espíritos, né? Nossos filhos são espíritos. Nós, como pais, produzimos apenas o corpo físico dos nossos filhos, não o espírito ou alma, né? É fundamental que nós compreendamos que nossos filhos, como eu falei, são espíritos. São almas que trazem sua própria bagagem psicológica milenar. Nós não sabemos nem há quantos anos os nossos filhos existem como espíritos, né? Podem ser, inclusive, espíritos mais velhos do que nós, né? O que nós sabemos é que eles vão nascer no nosso lar, no nosso ambiente familiar, por absoluta necessidade deles e nossa. Necessidade de crescer e de aprender. Necessidade de corrigir equívocos, de ser referência, exemplo, num ninho doméstico, de repente despedaçado, necessidade de amar e ser amado. Às vezes nós podemos ter um espírito maravilhoso que vai nascer em um lar muito turbulento. E ele vai nascer ali justamente para harmonizar aquele ambiente. Ou nós podemos ter um espírito bem complexo, que vai nascer em uma família bastante estruturada, e vai ser aqueles que chamam assim, esse fulano é a ovelha negra da família, né? É o filho problema. Ele nasceu ali para que aquela família bem estruturada pudesse auxiliá-lo a crescer, né? A evoluir como espírito. Também nascem na nossa casa aqueles espíritos, de repente, com os quais nós adquirimos dívidas no pretérito e que hoje estão ali para que nós possamos saldar essas dívidas. Muitas vezes aqueles filhos problemas são espíritos que numa vida anterior nós fomos os culpados
por desviá-los do caminho do bem. E hoje eles estão em nosso lar para que nós possamos corrigir aquele erro do pretérito quando nós os induzimos ao erro. Hoje eles estão aqui para que nós os eduquemos, né? Para que nós tragamos de volta, né? Que nós possamos trazê-los de volta justamente ao caminho do bem, já que numa vida anterior nós fomos responsáveis por desvirtuá-los. Então é muito importante que nós compreendamos isso. Ninguém nasceu na família errada. Ninguém nasceu na cidade errada, no bairro errado. Ninguém nasceu com a condição financeira, né, errada. Tudo está certo. Porque o planejamento que é realizado pelos amigos espirituais, antes do nascimento de qualquer um de nós, é um planejamento perfeito. Então, todas as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos na nossa vida material são aquelas circunstâncias ideais para a nossa melhoria íntima, para o nosso crescimento, para a nossa evolução como espíritos que somos, né? E aí, nós temos que ver qual é, então, nessa situação, né? Qual é o dever dos pais? Se os pais não são responsáveis pela personalidade dos filhos, se os pais dão a seus filhos apenas, digamos assim, o envoltório exterior, o corpo físico, mas a personalidade é de cada um, qual o dever dos pais, então? Justamente isso. Os laços de sangue, como nós falamos, não criam forçosamente os laços entre os espíritos, né? Você pode ter na mesma casa espíritos que foram inimigos no passado e que hoje estão unidos para justamente aprenderem a se amar e a se perdoar, né? O corpo, como nós dissemos, vem do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque, como eu falei, o espírito já existia muito antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito de seus filhos. Eles não fazem mais do que lhe fornecer, como eu falei, o envoltório corpóreo. No entanto, qual é, então, o dever dos pais? O dever dos pais é auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos que Deus lhes concedeu para orientar, né? Quando nós recebemos em nossa casa um filho, um espírito, não é? É porque Deus está nos confiando o seu filho para que nós o eduquemos, o orientemos no caminho do bem. Esse é o dever dos pais. Fazer de tudo para que aquele filho, aquele espírito que lhe foi confiado, receba a melhor orientação com relação à sua vida, ao que está fazendo aqui e como deve se comportar no meio onde está, né? Então esse é o grande dever, a grande missão dos pais, né? A educação daquele espírito. Então a questão da educação no lar, ela gera muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas em alguns pais e mães que parecem não terem ainda se dado conta dessa tremenda responsabilidade que lhes cabe. Aprendemos que grande é a influência, né, que os pais exercem sobre o espírito do filho após o nascimento. Os espíritos nos dizem que do nascimento até basicamente os 7 anos é o período melhor que nós temos para moldar aquele espírito. Por quê? Porque o espírito ainda não tomou posse total, não é, da sua personalidade. Ele ainda está se ligando ao corpo. Então, de 0 a 7 anos é o período ideal. Depois nós temos uma segunda fase que vai até a pré-adolescência, adolescência. Porque na adolescência o espírito realmente ele toma posse de si mesmo, da sua personalidade. É por isso que muitas vezes os pais dizem: nossa, essa criança era tão boazinha, né, e agora virou um aborrecente. Não, é porque quando ela entra na adolescência ela realmente assumiu a sua personalidade, a personalidade do espírito que ela verdadeiramente é, né? Então, todos na Terra, né, todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, nós concorremos, né, para o progresso um dos outros. Agora,
A missão dos pais, a missão dos pais é grandiosa, porque a missão dos pais é desenvolver o espírito dos seus filhos pela educação, né? E isso constitui para os pais, e quando eu digo pais, pai e mãe, naturalmente, né? Uma tarefa muitíssimo importante, uma verdadeira missão, né? É uma missão. E aí nós vamos pensar, mas se o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, se os pais deram aquele corpo, aquele espírito, aquele corpo, né, físico, e o espírito não, nós não sabemos o passado dos nossos filhos, não é? Nós não sabemos. Quem é esse espírito que está em minha casa? Quem é esse espírito que eu estou recebendo como filho? Quando nasce uma criança, embora toda a sua fragilidade, o espírito que habita esse corpo pequenino e frágil é muito antigo. Ele apenas está o quê? Retornando à Terra para, em uma nova experiência na matéria, progredir. E ele traz consigo, na forma de pendores ou tendências, né, enraizadas, todas as experiências que ele vivenciou nas suas inúmeras existências passadas. Todas as tendências. A personalidade dele já está feita, né? Com boas ou más tendências. E cabe aos pais, justamente, se esse espírito for um espírito difícil, justamente moldar, né? E como eu falei, até os 7 anos é uma época muito boa para fazer isso, moldar esse espírito no caminho do bem, ensiná-lo a trilhar o caminho do bem, não é? Mesmo que ele tenha trazido de vidas anteriores tendências não muito boas. Mas essa é a nossa grande missão junto a esses espíritos que Deus nos confia, né? Em razão disso, nós devemos, desde cedo, observar as ações e o comportamento dos nossos filhos, a fim de conduzi-los para o melhor caminho. É fundamental dar aos nossos filhos responsabilidades pequeninas inicialmente, que vão aumentando gradualmente, para que eles aprendam a ser responsáveis pelos seus atos, para que eles adquiram responsabilidades desde pequeninos. É arrumar o quarto, é de repente, quando for maiorzinho, levar o cachorrinho para passear, né? Pode molhar as plantas para a mamãe, né? Esticar as camas, uma coisa ou outra. É necessário estabelecer limites, a fim de conduzir as crianças à retidão moral e ética, preparando-os para uma vida adulta. Dizer que impor limites para a criança é ruim para a sua evolução, para o seu desenvolvimento psicológico, não é verdade. Todos nós precisamos de limites. No mundo em que vivemos, um mundo de espíritos muito mais atrasados do que evoluídos, se não tivermos limites, vai tudo ficar muito difícil, né? Todos precisamos de limites, desde as crianças até os adultos, porque senão não haveria lei e não haveria possibilidade de conviver numa sociedade sem lei e sem limites, né? Então imagina a criança, a pequenina sociedade que ela conhece é a família, né? A família. Então já dentro de casa ela precisa ter limites, saber a hora de dormir, saber a hora de arrumar os brinquedos, saber a hora de estudar, não é? Saber que ali ele deve obedecer aos pais, obedecer aos mais velhos, deve tratar bem os irmãozinhos, não é? São os limites que a criança precisa para evoluir. E as dificuldades, não é? E as dificuldades que nossos filhos eventualmente precisem vivenciar. Nós temos aquela tendência de querer super proteger os nossos filhos. Nós não queremos que nada lhes aconteça, nós não queremos que eles passem pelas menores dificuldades. No entanto, nós precisamos nos lembrar que as dificuldades são mestras, que a dor é mestra, né? Então, por vezes, a gente
como pai, né, como eu disse, a gente deseja poupar nossos filhos das dificuldades que nós, no passado, de repente, tivemos que enfrentar, né? E aí nós buscamos satisfazer todos os seus desejos. Isso é um erro, né? É um erro. Porque quando a criança tem facilmente satisfeitos todos os seus desejos, ela não valoriza as coisas que ela tem. Não valoriza. Ela precisa lutar um pouco para ter aquilo que ela deseja, para ela valorizar. Porque tudo aquilo que vem muito fácil para as nossas mãos, em geral, não se valoriza. E é assim que a gente começa a educar os nossos filhos. Não lhes entregando tudo, como se diz, de mão beijada, mas ensinando que eles precisam merecer receber aquilo para que eles possam receber, né? É salutar nós considerarmos que foram justamente as dificuldades que nós vivenciamos na nossa vida, no nosso passado, que nos impulsionaram ao crescimento e à maturidade que nós adquirimos hoje. Nossos filhos devem aprender a lutar pelos objetivos que eles desejam alcançar, porque assim eles vão melhor entender os mecanismos da vida. Nós, dentro de casa, podemos oferecer a eles tudo, mas o mundo não age dessa maneira. Eles não serão tratados pelo mundo porta fora das nossas casas como nós estamos tentando tratá-los. Eles precisam entender que eles não são o centro do mundo. E para eles entenderem que não são o centro do mundo, eles precisam entender que eles não são o centro da família. Eles são mais um membro daquela família. E como tal, eles precisam agir. Viver em comunidade ajudando-se mutuamente. E não querer sempre ser servidos e jamais pensando em servir. Não é? Porque, como eu falei, o mundo não vai encará-los assim, não vai tratá-los dessa maneira como reizinhos, não é? Como centro de todas as atenções. E aí nós vamos pensar, mas nossa, é difícil, né? Educar uma criança é uma tarefa difícil. É difícil, mas nós não estamos sós, né? Essa tarefa que pode nos parecer demasiadamente pesada, né? Nós não podemos nos esquecer de que não estamos sozinhos nesse desafio tão complexo de orientar um espírito que Deus, nosso Pai, nos confiou, né? E Deus, justamente, é tão amoroso, tão bondoso, que Ele está sempre nos auxiliando nessa empreitada, né? Assim como Deus estabelece diretrizes para nós, com o objetivo de nos fazer progredir cada vez mais, Ele também, né, está atento às nossas necessidades, às nossas fraquezas, às nossas dúvidas, como pais, no processo de educação e orientação dos nossos filhos. Nós devemos nos lembrar que na dúvida, não é? Quando estivermos vivenciando algum tipo de dificuldade, que nós devemos orar. Elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Deus, ao nosso amigo espiritual, ao amigo espiritual dos nossos filhos, não é? Aos espíritos simpáticos, a todos aqueles que no plano espiritual, na verdadeira vida, estão torcendo por nós para que nos auxiliem, que nos intuam com relação à melhor maneira de resolver este ou aquele problema concernente à educação dos nossos filhos, não é? Nós não estamos sós. E outro ponto que também é muito importante, nós não devemos decepcionar os nossos filhos. E aí você vai perguntar, mas como não decepcionar? Então tem que atender a todos os seus desejos? Não, não é isso que eu estou dizendo, né? Nós não devemos decepcionar esses espíritos que estão hoje como nossos filhos na tarefa de reeducá-los, né? Deus, como Pai generoso, está a postos sempre para nos auxiliar na educação dos nossos filhos. E nossos filhos são espíritos que renasceram dentro do nosso lar, confiando que nós iríamos auxiliá-los a evoluir, não é? Esses espíritos confiaram em nós. Eles resolveram nascer como nossos filhos na confiança de que nós teríamos as diretrizes corretas para mantê-los no caminho do bem,
para trazê-los outra vez ao caminho do bem. É nesse ponto que nós não devemos decepcionar os nossos filhos. Esses espíritos que ao nascer trazem uma confiança, né? A confiança de que nós haveremos de lhes proporcionar o correto aprendizado e auxiliá-los na sua jornada, na sua nova jornada evolutiva. Não podemos decepcioná-los, mesmo que isso nos doa algumas vezes. Algumas vezes nós precisaremos dizer não, né? E algumas vezes é bem doloroso dizer não para um filho, né? Mas se ele não se comportou bem, se ele não fez a sua tarefa, se ele não fez o que deveria fazer, algumas vezes nós seremos constrangidos, embora com o coração apertado, a dizer não, não, você não vai à festa do seu amiguinho, porque você desobedeceu a sua mãe, desobedeceu ao seu pai, não fez o que tinha que ser feito, né? Então, nesses momentos é que a gente precisa ser firme, né? Pelo bem do nosso próprio filho. Devemos atender sempre, né, a nossa missão, a essa missão grandiosa que Deus nos deu, né? A missão de educar, de encaminhar para o bem os filhos que Deus nos confiou. Esses filhos que são espíritos, espíritos milenares, espíritos que já viveram inúmeras existências, já cometeram muitos erros, mas que a cada nova existência recebe uma nova oportunidade de melhoria, de crescimento e de reparação dos erros pretéritos. Esses espíritos que confiaram em nós ao resolverem reencarnar em nossa família, né? São espíritos que estão em busca de crescimento e evolução, assim como nós. Espíritos que buscam reparar erros pretéritos. Espíritos que podem ter grande dificuldade de relacionamento conosco, podem ser inimigos do passado, mas que antes de reencarnar, concordaram em tentar aprender a nos amar, a nos perdoar, assim como nós também concordamos em buscar amá-los e perdoá-los pelo que quer que possam ter feito no passado contra nós. Aí também está a grande bênção do esquecimento do que fomos no passado. Nós não precisamos saber, e graças a Deus não sabemos, o que fizemos em vidas pretéritas, qual foi o elo de ligação que nos uniu a nossos filhos, né? A esses espíritos que hoje renasceram em nossos lares. O que nós sabemos é que nós devemos amá-los, que nós devemos protegê-los, ampará-los, orientá-los de todas as maneiras para o bem, para que a sua encarnação seja uma encarnação de sucesso, para que esses espíritos que chegaram em determinada condição em nossos lares para uma nova jornada terrena, no momento em que foram chamados de volta à verdadeira vida no plano espiritual, para que eles possam lá adentrar melhores do que quando de lá eles saíram. Essa é a nossa missão, né? Nós temos que colaborar para que eles, ao retornarem à pátria espiritual, né, eles retornem melhores, mais espiritualizados, mais evoluídos, e que os nossos laços afetivos possam ser estreitados. Se no passado nós fomos inimigos, que agora nós possamos ser amigos. Se no passado nós nos odiamos, que agora nós possamos aprender a nos amar e nos perdoar. Essa é a missão dos pais. Então, ao receber crianças em sua casa, não pense que eles herdam as suas características e não ache estranho se seu filho ou sua filha tiverem personalidades absolutamente diferentes das suas, né? Não pense que a criança foi trocada na maternidade. Não, não foi. Essa criança é sua, é seu filho, sim. E ele nasceu na sua casa porque era onde ele precisava nascer. Onde ele precisava nascer, e ele é o filho que você precisava receber. Não é? Tudo está certo. Deus não erra em absolutamente nada em seus desígnios. O planejamento reencarnatório dos espíritos é perfeito. Não existe erro. Não existe aquela ideia de dizer, eu não deveria ter nascido nesse planeta, nessa família, aliás, nesse planeta, não, nesse país, nessa família, né?
nessa cidade. Não, nós estamos exatamente onde nós devemos estar. E é isso que nós todos temos que ter em mente. O papel dos pais é orientar os filhos sempre para o caminho do bem, sempre para o seu crescimento moral e espiritual. E por mais que pareça difícil a tarefa, não esqueça que não estamos sós. Não esqueça que existe uma pleiade de espíritos amorosos que estão ao nosso lado, lutando, torcendo para que tudo dê certo. Temos que confiar e temos que entender, não é? Que se estamos vivenciando situações complexas com os nossos filhos, com aquele filho problema, nós temos essa responsabilidade, porque de alguma forma nós os desvirtuamos. Então pensemos nisso. Nossos filhos são espíritos e nós recebemos de Deus a missão sagrada, não é? De guiá-los no caminho do bem. Então, meus irmãos, isso é o que eu tinha a lhes dizer hoje. Espero que tenham aproveitado o nosso estudo e que possam meditar a respeito de quem realmente são seus filhos. E talvez, meditando sobre o que nós conversamos hoje, vocês possam melhor entender a sua missão, a sua tarefa, junto a esses pequeninos seres que nos foram confiados por Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.